O cinema novo buscava romper com os modelos americanos de contar histórias cinematográficas, aproximando-se mais da vanguarda francesa Nouvelle Vague, que defendia um cinema mais autoral, fora dos grandes estúdios e com personagens e imagens mais naturais. No início da década de 60, com a chegada de jovens cineastas, o cinema novo ganha um rosto reconhecível. No ápice da criatividade e produtividade deste grupo, teve início a ditadura militar de 64. Este acontecimento deixou-os extremamente abalados, visto que a maioria dos cineastas possuía uma ideologia de esquerda. Gerando um sentimento contrário ao sistema militar, muitas vezes a arte foi a válvula de escape dos intelectuais da época. O filme que evidencia mais essa insatisfação e o sentimento de derrotismo sentido por eles é o filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, de 1967. A obra narra a história de Paulo, um poeta e político de esquerda que percebe tarde demais servir a líderes oportunistas. Toda a composição do filme, desde a deslinearidade cronológica, as imagens alegóricas, os textos desconexos e a despreocupação em contar uma história realista, compunham o que poderia ser uma metáfora para o abismo histórico do Brasil. A pós-graduanda Caroline Gomes Leme afirma: filmes produzidos a partir de 1964 analisam fracassos do projeto nacional popular, colocando em questão a postura do intelectual e da classe média em relação ao povo e ao poder. Eu trabalhei em 2 movimentos de análise, então eu chamo de panorâmicas, que são visões de conjunto dos filmes, e closes, que são análises centradas em um filme específico, que eu aprofundo a análise interna de filmes específicos. A produção de filmes sobre a ditadura começa a partir do início do processo de abertura política desencadeado pelo último presidente do regime, o general João Figueiredo, em 1979. Esse homem está quase morto. Você é um idiota, irresponsável! Ah, é? Agora que eu tô quase conseguindo que ele pare, eu prendo ele, amacio ele, vocês ficam as glórias. Fique sabendo que ele é duro. Diz que não sabe quem é o Rezende, mas eu tenho certeza que ele conhece até o Lamarca. E vocês não vão levar ninguém daqui não, porque ele é meu! É meu! Me solta, porra, me solta! E ele vai ficar aqui até falar! Me solta, porra! Pode deixar! O filme Pra Frente Brasil, de mesmo nome da música composta para a Copa de 1970, mostra como o Brasil inteiro torce e vibra com a seleção de futebol no México, enquanto prisioneiros políticos são torturados nos porões da ditadura militar e inocentes são vítimas desta violência. Em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. Todos estes acontecimentos são vistos pela ótica de uma família, quando um dos seus integrantes, um pacato trabalhador da classe média, é confundido com um ativista político e desaparece. A caça do tão sonhado tricampeonato em 1970 servira como cortina de fumaça às barbáries militares na luta contra os subversivos. Vai falando que hoje eu tô meio impaciente. Vai falando. Fala o quê? Fala tudo que você sabe sobre o Rezende. Agora, fala, porra! Eu já disse! Eu não sei quem é Rezende! Mas mesmo com o processo de abertura política, ainda havia censuras, pelo fato de os filmes mostrarem algo que pretendia se esconder. E agora, José, Tortura do Sexo é um filme de Odi Fraga produzido em 1979 e lançado em abril de 1980.
apresenta a história de um administrador de empresas, José Zurim, que por ter se encontrado com um amigo militante político, é preso e torturado por agentes da repressão sob a acusação de envolvimento com organizações subversivas. Não tendo na realidade qualquer envolvimento político, José nada pôde revelar e morre sob tortura. O filme se trata de espetáculos da vitimização feminina. Durante a realização deste trabalho, nos debruçamos na produção cinematográfica sobre a ditadura, e a partir dessa pudemos inferir que, com toda a repressão e violência disseminada nesse período, o cidadão brasileiro se viu alienado de um direito vital, o acesso à cultura, pois esse representava, dentre outras coisas, uma forma de resistência.